adequada, será vítima de muitas ilusões. Mesmo o mais elementar, a compreensão do modo como as impressões de fatos específicos do mundo suprassensível devem ser interpretados, não é possível sem uma disciplina espiritual avançada. A disciplina que, nos mundos superiores, conduz à observação do que é descrito neste livro leva também a acompanhar a vida de uma pessoa após a morte, e não menos observar e compreender todos os seres anímico-espirituais específicos que atuam sobre o mundo manifesto a partir de mundos ocultos. No entanto, a segura observação justamente dos detalhes só é possível com base nos conhecimentos dos grandes e genéricos fatos do mundo espiritual relacionados com o mundo e a humanidade, fatos que dizem respeito a todo ser humano. Quem desejar o primeiro sem querer ter conhecido o outro incorrerá em erro. Pertence às experiências ligadas à observação do mundo espiritual o fato de a entrada nos cobiçados domínios da existência suprassensível só ser concedida, logo de início, a quem se esforça, por sérios e difíceis caminhos orientados unicamente para questões cognitivas gerais, para alcançar a explicação do sentido da vida. Só percorrer esses caminhos com um impulso cognitivo puro e desinteressado é que a pessoa está madura para observar detalhes cuja contemplação teria sido, anteriormente, a satisfação de um desejo egoísta, mesmo estando o pretendente convencido de estar aspirando à visão do mundo espiritual por amor, por exemplo, a uma pessoa morta. A visão do detalhe específico só é possível a quem, mediante sério interesse pelas generalidades científico-espirituais, também haja tido a possibilidade de receber, sem qualquer desejo egoísta, a manifestação do detalhe específico como uma verdade científica objetiva. Observações complementares. Explicações como as que são dadas, neste livro, sobre a capacidade recordativa podem muito facilmente ser mal interpretadas. Ora, a quem observar apenas os processos exteriores, não ocorrerá de imediato a diferença entre o que sucede no animal, e mesmo na planta, ao surgir algo semelhante à recordação, e o que aqui é descrito como recordação verdadeira no caso do ser humano. É bem verdade que, quando um animal executa a ação pela terceira, quarta vez, isso pode fazer o processo exterior se apresentar como se existisse a recordação e o aprendizado ligado a esta. Aliás, seguindo o exemplo de certos naturalistas e seus adeptos, pode-se estender o conceito da recordação ou da memória ao ponto de afirmar que, ao quebrar o ovo, o pintinho sai ciscando em busca de grãos e sabe coordenar os movimentos da cabeça e do corpo para chegar ao seu objetivo. Ele não pode ter aprendido isso dentro do ovo, mas sabe-o graças aos milhares e milhares de seres dos quais descende. Isso é afirmado, por exemplo, por Iring. Esse fenômeno pode ser caracterizado como algo semelhante à memória. Porém nunca se chegará a uma verdadeira compreensão da entidade humana caso não se leve em conta o que, no homem, surge posteriormente como o processo da verdadeira percepção de vivências anteriores, e não simplesmente como uma intervenção de estados anteriores no posterior. Neste livro, essa percepção do passado é denominada recordação, e não simplesmente ressurgimento, mesmo modificado, do anterior no posterior. Caso se quisesse empregar a palavra recordação já para os correspondentes processos nos ramos vegetal e animal, seria preciso ter outra designação ao se tratar dos homens. Na exposição feita neste livro, o que importa não é absolutamente a palavra, e sim o reconhecimento da diferença quanto à compreensão da entidade humana. Tampouco as demonstrações de inteligência dos animais, aparentemente tão elevadas, podem ser confundidas com o que é denominado recordação. Entre as mudanças que se produzem no corpo astral pela atividade do eu e as que se operam no corpo etérico, não existe um limite preciso. Um se sobrepõe ao outro. Quando o homem aprende algo, adquirindo assim uma certa faculdade de discernimento, ocorre uma mudança em seu corpo astral,
Mas quando esse discernimento modifica de tal forma sua disposição anímica que ele se acostuma a ter, após o aprendizado, uma sensação diferente da anterior em relação a certo assunto, ocorre uma mudança no corpo etérico. Tudo que assim se torna propriedade humana, de modo que o homem possa sempre recordá-lo novamente, baseia-se numa modificação do corpo etérico. O que vem a ser progressivamente um tesouro permanente da memória baseia-se no fato de o trabalho no corpo astral ter sido transmitido ao corpo etérico. A relação entre o sono e o cansaço nunca é considerada em conformidade com os fatos. Presume-se que o sono advém em consequência do cansaço. Que essa ideia é demasiadamente simplista, pode evidenciá-lo o adormecimento de ouvintes durante um discurso que não lhes interesse ou outra situação semelhante. Quem desejar afirmar que em tais ocasiões a pessoa simplesmente se cansa estará dando uma explicação segundo um método carente da correta seriedade cognitiva. Ora, a observação imparcial só pode chegar à conclusão de que acordar e dormir representam diferentes relações entre a alma e o corpo, as quais, no curso normal da vida, devem manifestar-se numa sucessão rítmica, como a oscilação pendular para a direita e a esquerda. Numa tal observação imparcial, fica claro que o preenchimento da alma com as impressões do mundo exterior desperta nela um desejo de ingressar, após esse estado, num outro diferente, no qual se entrega ao desfrute de sua própria corporalidade. Alternam-se dois estados anímicos: estar entregue às impressões exteriores e estar entregue à própria corporalidade. No primeiro estado é inconscientemente produzido o desejo do segundo, que por sua vez transcorre na inconsciência. A expressão do desejo de desfrutar da própria corporalidade é o cansaço. Portanto, deve-se efetivamente dizer que a pessoa está cansada por querer dormir, e não que quer dormir por estar cansada. Ora, já que por hábito a alma humana pode provocar espontaneamente em si mesma os estados que na vida normal se apresentam por necessidade, é possível que ao perder o interesse por uma determinada impressão exterior ela provoque em si mesma o desejo de desfrutar de sua própria corporalidade, ou seja, adormeça mesmo que por sua disposição interior não haja motivo algum para isso. A afirmação de que os dons pessoais do homem, caso dependessem das leis da mera hereditariedade, não deveriam aparecer no final de uma linhagem sanguínea, e sim em seu princípio, poderia ser facilmente mal compreendida. Alguém poderia dizer, bem, eles poderiam não ficar evidentes, pois primeiro têm de desenvolver-se. Mas isso não constitui qualquer objeção, pois, ao se querer demonstrar que algo foi herdado de um antecedente, deve-se mostrar como se encontra novamente no descendente aquilo que já existia antes. Caso se evidenciasse que no início de uma linhagem sanguínea tivesse estado presente algo que se reencontrasse no curso posterior, seria possível falar de hereditariedade. Porém não se pode fazê-lo quando no final surge algo que no início estava ausente. A inversão da proposição acima quis apenas mostrar que a ideia da hereditariedade é impossível. Em alguns capítulos deste livro foi explicado como o mundo do homem e ele próprio atravessam estados designados com os nomes de Saturno, Sol, Lua, Terra, Júpiter, Vênus e Vulcão. Também foram indicadas as relações da evolução humana com os corpos celestes existentes próximo à Terra chamados de Saturno, Júpiter, Marte, etc. Naturalmente estes últimos corpos celestes também atravessam sua evolução. Na época atual eles alcançaram um nível tal que suas partes físicas se mostram à percepção como sendo o que a astronomia física denomina Saturno, Júpiter, Marte, etc. Ora, ao ser observado no sentido científico espiritual, o Saturno atual é, de certa forma, uma reencarnação do que foi o antigo Saturno.
Ele surgiu porque antes de o Sol separar-se da Terra existiam certas entidades que não puderam participar da separação por haverem incorporado tantas características próprias da existência saturnina em que sua morada não poderia ser o lugar onde são principalmente desenvolvidas as características solares. O Júpiter atual, porém, surgiu devido à presença de seres dotados de qualidades que só poderão desenvolver-se no futuro Júpiter da evolução geral. Para eles surgiu uma morada onde já possam antecipar essa evolução ulterior. Do mesmo modo, Marte é um corpo celeste onde residem entidades cuja participação na evolução lunar transcorreu de modo que um progresso ulterior na Terra nada lhes poderia oferecer. Marte é uma reencarnação da antiga Lua, num nível superior. O Mercúrio atual é morada de seres situados à frente da evolução terrestre, porém justamente por terem desenvolvido certas qualidades terrestres de modo superior ao que é possível na Terra. De modo similar, o planeta Vênus atual é uma antecipação profética do futuro estado venusiano. Por tudo isso, justifica-se escolher as denominações dos estados anteriores ou posteriores da Terra de acordo com os seus representantes no universo. E totalmente óbvio que terá muito a objetar, ao que é apresentado aqui, quem queira se submeter ao juízo de um intelecto especializado na observação exterior da natureza ou paralelismo entre os estados saturnino, solar, etc., visualizados de modo suprassensível, e os corpos celestes físicos igualmente denominados. Mas assim como existe uma possibilidade de representar diante da alma, por meio da representação matemática, o sistema solar como imagem do suceder cronoespacial, é possível o conhecimento suprassensorial impregnar a imagem matemática com conteúdo anímico. Então esta se forma de modo a admitir o mencionado paralelismo. Essa impregnação com conteúdo anímico, porém, também repousa inteiramente no posterior procedimento rigoroso da observação científico-natural. Na verdade, este modo de observação ainda se limita, atualmente, a procurar uma inter-relação entre o sistema solar e a Terra segundo conceitos puramente mecânico-matemáticos. Procedendo dessa forma, a ciência natural do futuro será compelida, por si mesma, a ideias que ampliarão o mecânico para o anímico. Para mostrar, coisa absolutamente possível, que tal ampliação já deveria realizar-se com base nas ideias científico-naturais da atualidade, seria necessário escrever um livro apropriado. Aqui só é possível fazer alusões a esse respeito, embora isso implique no risco de expô-las a muitos mal-entendidos. Apenas aparentemente, existe uma frequente discordância entre a ciência espiritual e a ciência natural porque na atualidade esta última ainda não quer, em absoluto, formar ideias que, na verdade, são exigidas não só pelo conhecimento suprassensível, mas também por aquele que se limita ao sensorial. Um observador imparcial pode ver por toda parte, nos resultados da observação científico-natural da atualidade, referências a outros campos de observação puramente físicos sensíveis que, no futuro, serão objeto de investigação puramente científico-natural e mostrarão que as revelações da visão suprassensível são plenamente confirmadas pela observação da natureza, porquanto o conhecimento suprassensível se refere a um suceder cósmico suprassensível ao qual corresponde uma manifestação sensível. Fim.